Imagine por um instante um grupo seleto de líderes globais reunidos em Nova York meses antes da pandemia que mudaria o mundo. Eles não apenas discutiram sobre um vírus misterioso, eles ensaiaram as respostas como atores em um palco, seguindo um roteiro que parecia antecipar o que viria logo depois. Mas a grande pergunta é se o evento 201 não foi apenas sobre o passado, e se na verdade ele foi uma prévia do futuro que está sendo desenhado para todos nós? Se você está interessado em entender os mistérios por trás dos maiores eventos globais, não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Nos bastidores, o que estava em jogo era muito mais do que um vírus. Era o debate sobre quem controla a informação, quem governa em tempos de crise e quem decide o que cada um de nós pode ou não fazer. Se esse modelo for seguido, os próximos anos podem trazer censura digital disfarçada de proteção, onde apenas uma versão dos fatos será permitida, poderes centralizados em organizações globais, acima dos governos locais, vigilância constante, com identidades digitais, rastreamento em tempo real e até passaportes sociais que podem limitar sua liberdade. Economia controlada, onde moedas digitais oficiais substituem o dinheiro físico, monitorando cada transação. E acima de tudo, a justificativa de que tudo isso é para o seu bem. O que começou como um simulador acadêmico pode se transformar em um manual de ação para as próximas crises globais, sejam elas sanitárias, climáticas, ou até cibernéticas. No fim, o evento 201 pode ter sido apenas o primeiro ensaio de uma série, preparando o terreno para um mundo onde a segurança coletiva se sobrepõe à liberdade individual. A pergunta que fica é: quando chegar o próximo evento, estaremos preparados para questionar ou simplesmente seguiremos o roteiro? Agora que já começamos a entender o que foi o evento 201, é hora de nos aprofundarmos nos detalhes da simulação. O que foi exatamente simulado? Quais eram os cenários criados pelos organizadores para testar as respostas globais a uma pandemia? E mais importante, qual era o vírus que estava no centro dessa história? O vírus fictício usado na simulação foi chamado de CAPS Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome, e ele foi projetado para se espalhar rapidamente entre os seres humanos, com uma taxa de letalidade assustadora. Ele começaria em fazendas de porcos no Brasil e com o tempo se espalharia para outros países, se tornando um desafio global sem precedentes. Mas o mais interessante não é o vírus em si, mas o impacto que ele causaria em diversos setores da sociedade. A simulação testou como governos reagiriam, como a economia mundial se adaptaria e até mesmo como a mídia e as plataformas digitais lidariam com a propagação de fake news. Cada parte do cenário foi meticulosamente planejada para representar uma situação em que os sistemas globais de saúde, logística e governança seriam testados ao limite. E aqui está o primeiro ponto que chama atenção. O evento 201 previu a necessidade de uma resposta coordenada entre países. Nos primeiros dias da simulação, surgiram grandes desafios: falta de comunicação entre os governos, falta de coordenação na distribuição de recursos médicos e uma sociedade civil em pânico, incapaz de lidar com a quantidade de desinformação que circulava nas redes. Agora imagine só. Em 2019, ainda longe da pandemia real, esses cenários foram criados e as estratégias de resposta foram testadas. Parece até uma previsão de algo que aconteceria meses depois, não é mesmo? Mas o pior ainda está por vir. No meio da simulação, uma decisão crucial foi tomada pelos líderes do evento, e essa decisão, bem, você vai entender a importância dela mais adiante. Ela poderia mudar tudo sobre como o mundo responderia a essa crise. Agora que sabemos o que aconteceu na simulação, quem são os grandes nomes por trás desse evento? Quem são os verdadeiros arquitetos do evento 201? Aqui começa um capítulo que vai te deixar ainda mais desconfiado de como as coisas estão interligadas. Os organizadores principais do evento 201 foram 3 entidades com poder global: o Johns Hopkins Center for Health Security, o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, e a Fundação Bill e Melinda Gates. Esses nomes por si só já levantam uma série de questões e suspeitas sobre quem realmente se beneficiaria com uma crise global dessa magnitude. Vamos falar sobre eles um por um, começando com o Johns Hopkins Center for Real Security. Este centro, conhecido por sua atuação em saúde pública, tem sido uma das principais vozes na pesquisa de doenças infecciosas e prevenção de pandemias. No entanto, o que muitos não sabem é que o centro tem uma forte parceria com governos e empresas, o que o coloca em uma posição estratégica para influenciar políticas globais de saúde. Em seguida, temos o World Economic Forum, liderado por Klaus Schwab, famoso por seu discurso sobre a grande reconfiguração e como a pandemia seria uma oportunidade para redefinir as economias globais. O Fórum Econômico Mundial sempre se posicionou como uma plataforma de líderes globais, mas é difícil ignorar o impacto que essas decisões de alto nível têm no futuro da humanidade, principalmente em tempos de crise. E claro,
não podemos deixar de falar sobre a Fundação Bill e Melinda Gates. Bill Gates, em particular, foi um dos grandes defensores da ideia de que o mundo estava irremediavelmente despreparado para uma pandemia, algo que ele já alertava publicamente há anos. A fundação tem sido uma importante financiadora de iniciativas globais de saúde, especialmente em relação à vacinação e pesquisa de doenças. No entanto, sua proximidade com as decisões de política global e sua influência nas redes de saúde tornaram-o num ponto de controvérsia em muitas discussões. Agora, por que todos esses nomes são tão importantes? Eles não estavam apenas organizando uma simulação, eles estavam moldando uma agenda global. Algo que poderia estar diretamente ligado às ações que tomariam no futuro, menos ações que seriam testadas em uma crise real. E aqui vem o detalhe mais sombrio. A coincidência de que essas três entidades estavam no centro da simulação do evento 201 também Mistal, ligadas diretamente à resposta global da Covid-19, é algo que não podemos simplesmente ignorar. Chegamos a um ponto crucial. O que realmente podemos aprender com o evento 201? A simulação não foi apenas uma demonstração de como uma pandemia global poderia se espalhar. Ela foi, na verdade, um teste de resposta global. Durante o evento 201, o que os participantes fizeram foi mimetizar a resposta de governos, empresas, organizações internacionais e a mídia. E o que ficou claro logo no início da simulação é que nenhum país estava realmente preparado para lidar com uma crise dessa magnitude. Governos, apesar das suas boas intenções, estavam desorganizados, sem coordenação internacional e sem um plano de ação coeso. Uma das maiores dificuldades que os líderes enfrentaram na simulação foi a falta de informações confiáveis. A mídia, em particular, teve que lidar com o caos gerado pela desinformação e pelas fake news, que dificultavam a tomada de decisões rápidas e precisas. E para piorar, quando um vírus desconhecido começa a se espalhar, as redes sociais se tornam um campo minado onde teorias conspiratórias ganham força e confundem ainda mais a população. Mas a maior lição que o evento 201 nos deixou foi a de que a crise global não pode ser enfrentada apenas de forma nacional. Ela exige uma resposta coordenada e centralizada, onde países, organizações globais e o setor privado devem trabalhar em conjunto. E adivinha o que é mais assustador? O evento 201 mostrou que, em tempos de crise global, as decisões mais importantes não são tomadas apenas por governos ou instituições democráticas, mas por grandes organizações privadas e entidades globais. Esse é um dos pontos que causam um grande calafrio, porque estamos falando de um modelo quase autocrático de governança mundial. E se isso não fosse suficiente, a simulação ainda antecipou a necessidade de medidas drásticas. A quarentena obrigatória foi um dos exemplos de ações que precisavam ser tomadas rapidamente para minimizar a propagação do vírus. E se isso soar familiar, é porque foi exatamente o que aconteceu na pandemia real. Mas o que se segue daqui para frente é algo ainda mais impactante e que você não vai acreditar. Um dos elementos-chave da simulação foi o controle da narrativa global, menos como os líderes mundiais decidem o que é verdade e o que não é. Agora que entendemos como o evento 201 funcionou, é hora de abordar a grande questão. Será que tudo isso foi apenas uma grande coincidência? Ou talvez foi um plano cuidadosamente orquestrado para preparar o mundo para o que viria? A resposta parece clara, mas vou te mostrar algo que vai te fazer questionar tudo. Quando o Covid-19 apareceu no final de 2019 e se espalhou para o mundo em 2020, as semelhanças com a simulação do evento 201 foram alarmantes. Desde o início, as autoridades globais passaram a aplicar estratégias que, curiosamente, estavam quase idênticas ao que havia sido discutido meses antes. O vírus se espalhou rapidamente. A falta de preparação global foi evidente, com países fechando suas fronteiras e enfrentando uma escassez de recursos médicos. Medidas drásticas como o lockdown e a quarentena obrigatória começaram a ser implementadas de forma semelhante ao que foi discutido no evento. Mas o mais intrigante de tudo é que, mesmo com o caos tomando conta do mundo, as grandes organizações globais, menos como o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates, já estavam prontas para agir e recomendar medidas, como se já estivessem à espera de uma crise dessa magnitude. E se eu te dissesse que o evento 201 não foi apenas uma simulação, que na verdade ele era um ensaio para o que viria? Durante o evento, o principal objetivo foi, de forma quase profética, antecipar como o mundo reagiria à pandemia de uma maneira coordenada e global. Tudo parecia ter sido pensado, desde a resposta política até as estratégias de comunicação. Será que esse roteiro foi seguido à risca? O que mais me intriga é como, após a pandemia, as estruturas de poder e controle se intensificaram. O que parecia ser uma preparação simples se transformou em ações concretas para uma agenda global de controle, com implicações que são muito mais profundas do que podemos imaginar. E aqui vem a parte mais intrigante. Se o evento 201 não foi apenas uma simulação,
mas uma prévia de um grande movimento? Qual é o próximo passo? O que será exigido de nós na próxima crise global? E mais importante, quem realmente se beneficiaria com isso? Chegamos ao ponto mais crucial de nossa análise. O que vem depois do evento 201? Se a simulação foi um ensaio para o futuro, o que podemos esperar das crises globais que virão? Uma coisa é certa. O evento 201 não foi apenas uma resposta a uma pandemia hipotética. Ele foi um teste de um novo modelo de governança global, onde poderes centralizados e decisões rápidas são tomadas por organizações privadas e públicas juntas. Não estamos mais falando de respostas nacionais ou soluções locais. O que vimos durante a pandemia de Covid-19 foi um exemplo perfeito do que o evento 201 previu: coordenação global e a imposição de medidas de emergência. Mas o mais assustador é o que isso representa para o futuro. Agora que as estruturas de poder e a influência de entidades globais foram fortalecidas, o que acontece quando uma nova crise, seja sanitária, econômica ou climática, surgir? Estaremos preparados para questionar ou aceitar as decisões de quem tem o poder de controlar as respostas globais? O futuro que nos espera pode ser um mundo mais interligado, mas também mais controlado. O uso de tecnologias de vigilância e identidade digital, como passaportes de saúde e sistemas de rastreamento, pode se tornar obrigatório. Mas será que estamos dispostos a abrir mão de nossa privacidade em nome de uma falsa segurança? Quem terá o controle dessas tecnologias? Quem definirá o que é considerado segurança e o que é considerado liberdade? O evento 201 mostrou que, diante de uma crise global, as decisões podem ser tomadas rapidamente, com pouca transparência e uma forte centralização de poder. O que isso significa para as liberdades individuais? Será que estamos caminhando para um futuro onde as pessoas serão mais controladas em nome de uma segurança global? E o mais importante, quem será o verdadeiro beneficiário desse novo mundo que está sendo criado? Empresas bilionárias, governos globais ou as grandes organizações privadas que agora detêm uma enorme influência sobre o que acontece no planeta? Fique com a dúvida: até que ponto os eventos que começaram com o evento 201 serão apenas o início de uma agenda ainda maior? Estamos realmente preparados para o que vem pela frente? Agora que você já conhece a verdade, que tal se aprofundar ainda mais? Se inscreva no canal e junte-se a nós nessa jornada de descobertas.